Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho da matemática na educação infantil. Muitas vezes eu recebo os pais, ou os professores, ou até os alunos, com aquela angústia da matemática, com medo, com ansiedade. E isso tudo tem relação a como nós, professores, trabalhamos com essa matemática lá na educação infantil. Como é que a gente pode trabalhar de uma forma efetiva, sem pensar apenas nos numerais? Muitos professores de educação infantil trabalham muito essa quantidade, então pede lá para a criança o algarismo 5, ligar 5 elementos, 4 a 4 elementos, ou apenas os símbolos. E a gente esquece que a matemática ela é muito mais que isso. Ela é uma parte visual, ela depende do espaço, da comparação, medidas de tempo, medidas de comprimento. A criança pequena, ela já tem muito essa noção quando eu percebo que a minha bola está longe, eu tenho que fazer um percurso maior, ou quando o meu brinquedo está próximo. Então, nós vamos percebendo que essa matemática, ela tem que ser construída. Porque o que acontece quando as crianças chegam lá no sexto ano? Quem tem filhos ou quem é professor de matemática nessa faixa etária sabe muito bem o que eu estou dizendo. As crianças perderam todo um processo com material concreto, um processo lúdico. Aí chega no sexto ano, o que acontece até com as notas abaixam muito. E os professores, muitos professores me questionam, eu falo assim, Renata, não é possível, ele chega no sexto ano, não sabe fazer tabuada, não sabe fazer um cálculo simples. Então, hoje, eu trouxe para vocês algumas dicas e sugestões de como nós podemos trabalhar com a educação infantil de uma forma muito efetiva, excluindo apenas essa parte de numeração ou apenas da grafia. Então, o que você pensa quando nós falamos em matemática? O que você, professor, o que você, aluno, ou quando você, pai, fala e a gente pensa em matemática? E eu trouxe para vocês algumas dicas e algumas respostas dadas pelas próprias crianças. Ah, é muito chato, difícil, dá raiva de refazer. Então, imagina aquele exercício, né, enorme, aquela expressão numérica que chega no finalzinho, você percebe que está errado. Aí o aluno tem que apagar tudo, e o professor, muitas vezes, não pontua onde está o erro. Fala para o aluno, não, apaga e começa de novo. Esse apaga e começa de novo, sem mostrar onde está o erro, a criança vai gerando mais ansiedade, vai gerando realmente essa tensão. E aí algumas crianças falavam, não, não deveria nem existir, é um problema, dá desespero ao errar. Então, quando a gente pensa na educação infantil, nós temos que pensar que as crianças já nascem com a intuição da matemática. E aí algumas pessoas podem falar, Renata, mas por que nascem com a intuição da matemática? Quer ver? Vou dar alguns exemplos. A criança tem lá a mamadeira, põe uma quantidade pequena de leite e mostra uma outra mamadeira bem cheia. Qual é que a criança vai? Com certeza ela vai onde tem mais. Então, aqui eu trouxe para vocês uma pesquisa que eles fizeram, pegaram bebês e colocaram dentro, né, de saquinhos bolinhas. De um lado, poucas bolinhas e do outro lado, muitas bolinhas. Os dois pacotinhos, então imagine aqui que eu tenho, né, olha, um potinho aqui com muitas bolinhas, e eu tenho aqui, vou colocar aqui para vocês, uma caixinha, né, um potinho com poucas bolinhas e outras muitas bolinhas. Gente, as crianças olhavam para aquele que tinha muitas bolinhas. Então, podemos até pensar nisso nos pets, né? Tem uma pesquisa que fizeram com animais. Você coloca 2 potinhos de ração, um que tem mais quantidade, um que tem uma quantidade menor, e esse pet vai onde tem a quantidade maior. Então, quando a gente pensa nessa matemática da educação infantil, nós temos que pensar nessa contagem lá desde a pré-história. O homem já tinha essa necessidade da contagem então, a quantidade, ou ele marcava o tempo, ou ele marcava a quantidade de caças, ou de dias que ele ficava sem caçar, ou a quantidade de animais que ele caçava. Então, isso também acontecia quando eu tinha lá o homem, que ele contava os animais, e cada animal, né, que ele colocava para fora para pastar, as ovelhas, né, no pastoreio, ele riscava um tracinho no chão, ele contava com graveto.
Com o tempo, e isso a gente tem que fazer com as crianças, isso é sistema de contagem. Porque muitas vezes nós olhamos para as crianças e as crianças contam e recitam os numerais, 1, 2, 3, 4, mas não conseguem entender que 4 é menor do que 5, ou que 10 é maior do que 8. Vejam, então o sistema de contagem não é apenas recitar, é como nós recitamos, por exemplo, o alfabeto. Eu vou estar lá falando A, B, C, D, mas aí a criança não sabe entender os sons, fazer a junção das letras, dos grafemas para formar as sílabas. Então, fazer isso com a criança é muito bacana. E aqui eu estou usando, né, o material dourado, mas vocês podem fazer com tampinhas, com palitos. Então, ou seja, a cada animalzinho que passava, você pode fazer isso com a criança. Olha que legal. Cada criança que passa forma uma fila, uma outra criança coloca a quantidade de crianças que passaram ou que pularam um arco, um bambolê, né, ou passaram por um cone, uma marca que você faz na quadra, no pátio, e aí você vai colocando essa quantidade. Isso nada mais é do que, olha aqui, gente, material dourado, isso fica muito claro para a criança entender, então, o conceito de dezena, porque aqui eu tenho, olha, 2 saquinhos com 10 unidades. Então, eu vou perceber que a cada 10 crianças que passaram, eu montei um saquinho. E vamos imaginar que na sua sala tenha 12 crianças. E aí as crianças falam assim, então quer dizer que os dois, né, os dois que passaram, que ficaram, eu posso fazer um saquinho de 10 e depois fazer um saquinho com 2? Não, porque nós estamos já trabalhando o conceito de dezena. Olha que legal, né? Do nosso sistema de numeração decimal. Então, compreender, né, esse processo que vem lá das pinturas rupestres é compreender esse sistema de contagem que a gente trabalha, que pode ser feito com palitos, com bolinhas de papel, e aí o professor ele é muito criativo para poder estar trabalhando todas essas possibilidades. Um outro fator importante na educação infantil, que a gente não pode esquecer, é o trabalho com a geometria, com os blocos lógicos. Muitos professores que eu conheço trabalham os blocos lógicos apenas pela forma, né, pela figura. Ah, é um círculo, é um quadrado, é um triângulo, né, um retângulo, ou as cores, ou ele é fino, ou ele é grosso. Então, nós temos que pensar que existem outras possibilidades de trabalhar os blocos lógicos. Isso é muito importante quando a gente vai pensar em probabilidade. E muitas pessoas falam assim, Renata, trabalhar probabilidade na educação infantil? Sim, trabalhar probabilidade na educação infantil. E eles conseguem, desde que material concreto, muito lúdico, muito lúdico. E o lúdico, na verdade, ele tem que ter uma intenção, ele tem que ter um objetivo. Então, se eu pegar aqui, né, eu tenho uma caixinha, um potinho cheio de tampinhas roxas e azuis. Se vocês olharem, vocês vão perceber que eu tenho o maior número de quantidade, né, a quantidade de tampinhas roxas, e menor de azuis. E aí você vai perguntar para a criança, se eu fechar os olhos, qual é a chance de eu pegar a tampinha azul? É maior ou menor que a quantidade de pegar uma tampinha roxa? É lógico que a criança vai começar a compreender, olha, a parte de probabilidade. Então, se eu fechar os meus olhos, eu vou tirar uma tampinha, qual foi a chance? Roxa. Vou fazer de novo. Olha, uma azul, empatou. Vamos lá. Roxa. Então você tirou mais tampinhas roxas e menos azuis. Por quê? E leve a criança a pensar que tudo isso se refere porque eu tenho o maior número de tampinhas roxas. Entendem que esse trabalho é transformar as aulas de matemática em boa temática. Então, quando eu trabalho com probabilidade, quando eu trabalho aí com os blocos lógicos, eu vou pensando em possibilidades. E aí eu trouxe para vocês algumas sugestões para trabalhar com os blocos lógicos, além daquele sistema comparativo. Então, você pede para uma criança escolher uma peça, e aí a outra criança vai retirar uma nova peça bem parecida com aquela. Ganha a criança que tirar a peça que tem maior quantidade de atributos, de características, coincidentes com a primeira peça retirada. Então, vamos imaginar que a criança tirou um círculo vermelho
pequeno. E aí a outra criança vai pegar um quadrado grande, azul. Não, ela perdeu. Por quê? Porque eu tenho que pegar com a maior quantidade de características. Então, eu vou usar o quê? Aí, vou usar um círculo maior vermelho. Então eu tenho duas características. Eu tenho o círculo e eu tenho a cor vermelha. Outra possibilidade, sequência lógica. Triângulo, círculo, retângulo, triângulo, círculo. Qual seria a próxima? Retângulo. E olha que legal esse daqui, eu faço muito com as crianças, que é o ditado. Então, você deixa todos os blocos lógicos espalhados na mesa e você diz para as crianças, eu quero uma peça que não seja grande, que não seja azul e que não seja amarela. Então, eu estou dando um trabalho de exclusão. E as crianças têm muita dificuldade em entender isso, porque eu falo, eu quero uma peça que não seja grande. Automaticamente, a criança vai pegar uma peça grande. Eu quero uma peça que não seja azul. Por quê? Porque o nosso cérebro tem muita dificuldade em registrar a palavra não. Então, quando eu vou trabalhando com essas exclusões, e aí lá no futuro o professor vai trabalhar isso nas aulas de matemática, eu tive pré-requisitos. Então, a educação infantil, ela é a base para a construção numérica, para a construção espacial, para a construção de medidas, eu entender esse lúdico e trabalhar com materiais sensoriais, materiais concretos. A criança precisa compreender todo este processo, tá bom? Então, fiquem ligados, aí a gente vai ter muito mais dicas sobre como construir as aulas de matemática e transformar as aulas de matemática em boa temática.